Olá! Nossas primeiras aulas vão tratar do tema da adição de momentos angulares. Essa primeira aula vai ser uma aula inicial sobre esse tema. Vamos fazer então uma pequena introdução e uma lembrança do que foi visto sobre momento angular na disciplina de Mecânica Quântica 1. Uma pequena revisão rápida aqui. Momento angular na mecânica quântica. Então, o momento angular é um operador vetorial, aqui a gente pode chamar de J, cujas componentes são observáveis. E as componentes do momento angular obedecem à seguinte relação de comutação. A componente x e a componente y, fazendo o comutador jx com jy, dá IH cortado JZ. Ou seja, com as duas primeiras componentes é obtido a terceira componente. Então, obviamente, duas componentes do momento angular não podem ser medidos simultaneamente, porque eles não comutam, né? E esse é o comutador. Os operadores do momento angular, eles obedecem à álgebra de Lie do grupo SO3. SO3 quer dizer grupo especial ortogonal de rotações em 3 dimensões, onde agora eu posso escrever não só para Jx e Jy, mas para quaisquer duas componentes do momento angular, Ji, Jj, o comutador vai ser Ji, Jj, vai ser IH cortado, o tensor de Levi-Civita, εijk e jk. Ou seja, se eu, por exemplo, fizer Jx com Jx, comuta, dá zero. Se eu fizer Jy com Jz, dá Jx, IH cortado Jx. Mas se eu trocar a ordem, se eu fizer, por exemplo, Jx com Jz, aí o tensor de Levi-Civita vai ser menos 1, no caso. E então, Jx com Jz vai dar menos IH cortado JY. Assim a gente pode obter todas as relações de comutação. Essa relação genérica expressa a álgebra de Lie do grupo SO3. E dessa relação de comutação decorrem todas as outras propriedades do momento angular, que foi visto como sendo a teoria geral do momento angular. O que precisa para definir momento angular? Basicamente é o que está aqui nessa página, as relações de comutação. Todo o resto sai disto. Exemplos de momento angular: spin, momento angular orbital e também outros momentos angulares, por exemplo, isospin, que aparecem no núcleo. Vamos agora então falar uma introdução aqui sobre a adição de momentos angulares, ou seja, a composição ou soma de momentos angulares. Esse é um problema recorrente na mecânica quântica e é muito importante na física em escala microscópica, seja na nano ou menor que nano, escalas menores que nano, escala atômica ou nuclear, ou mais, menor ainda, né? Escala microscópica mesmo. Então, aparece esse problema na física atômica e molecular e na física da matéria condensada, onde a gente tem elétrons na volta de átomos maiores e aí esse problema é relevante. Aparece na física nuclear e na física de partículas e campos, onde aí a gente está no âmbito de 10 na menos 14 ou menos metros, né? Mecânica e estatística quântica tem tudo a ver com spin, com momento angular, como a gente vai ver mais adiante na disciplina. E o ramo das nanociências, que também está totalmente interligado com a física da matéria condensada, também é importante o problema de adição de momentos angulares. Exemplos práticos aí: duas partículas de spin 1,5 vai ser o primeiro problema, vai ser o tema da aula de hoje, na verdade. Outros exemplos: acoplamento spin-órbita num átomo, isospin de nucleons, por exemplo, próton mais nêutron no deuteron,
E existe aqui dois métodos para adição de momentos angulares. O método elementar, que a gente vai trabalhar hoje, que é basicamente fazer a conta sem pensar na teoria. E na próxima aula a gente vai então trabalhar com a teoria formal de adição de momentos angulares. Então vamos para a adição de dois spins, um meio, o método elementar. Então nós temos aqui S1 e S2, dois operadores de spin de duas partículas de spin 1 meio. Qual é o espaço dos estados onde vivem os cats? O espaço dos estados é o produto tensorial, a composição de dois espaços. O espaço de spin da partícula 1 e o espaço de spin da partícula 2. Esses dois espaços não se conversam. Tá? Eles têm um produto tensorial entre eles. Uma base ortonormal desse espaço, então εs, vai ser essa base ali, que nós vamos denotar por ε1, ε2, onde ε1 e ε2, ε1 refere-se à partícula 1, ao espaço dos estados da partícula 1, e ε2 se refere à partícula 2. E dentro do ket, nessa base, ε1 ou ε2 vão assumir dois valores, mais ou menos. Então seria spin para cima e spin para baixo, vamos dizer assim, spin up, spin down. Então teria aqui as duas partículas com spin para cima, a primeira com spin para cima e a segunda com spin para baixo, a primeira com spin para baixo e a segunda com spin para cima, ou as duas com spin para baixo. Então seria a forma coloquial de falar isso. Né? Então todos esses autoestados, então, são autovetores simultâneos dos quatro observáveis, que é S12 é o quadrado do operador de spin, a componente Z do operador de spin, S1Z, e S2 quadrado, S2Z. Como vamos ver agora. Se, por exemplo, a gente aplicar o operador S1 quadrado num ket qualquer ali dessa base, ε1, ε2. Esse operador, ele na verdade, ele atua no espaço da partícula 1. Então a gente pode separar, escrever, ou pelo menos fica implícito que isto que está acontecendo. Ou seja, no espaço da partícula 2 não está acontecendo nada, não tem nenhum operador atuando. O operador pertence ao espaço da partícula 1 e está atuando sobre a parte da partícula 1. Tá? Então a gente pode usar o que a gente já conhece de momento angular. Esse é um spin da partícula 1, é um operador de momento angular. Então S1 quadrado, a gente já sabe que os autovalores são S e S mais 1 H cortado ao quadrado. Então a gente só aplica aqui S1, S1 mais 1 H cortado ao quadrado é ε1. Produto tensorial com ε2. E agora a gente junta de novo e soma, porque S1 é um meio, duas partículas são de spin 1 meio, então tanto S1 quanto S2 são 1 meio. Então 1 meio mais 1 vai dar 3 quartos de H cortado ao quadrado. E juntando aqui o ket de novo, vai ser então ε2. Tá? Então obtivemos o primeiro. Vamos para o S2 quadrado, vai ser a mesma coisa, só que vai atuar no segundo espaço da partícula 2. Então não vou mostrar aqui, o resultado vai ser idêntico. Pegando um operador de spin, a componente Z, por exemplo, S2Z, então esse vai atuar no espaço da partícula 2. Então a gente pode temporariamente escrever dessa forma. Então nada acontece no espaço da partícula 1, produto tensorial com o operador aplicado na partícula 2. De novo, S2 é momento angular, então a gente já sabe da teoria geral do momento angular, que vai ser mh cortado. No caso, o m é ε2 sobre 2. Tá? Esse vai ser vai ser um meio, né? Depende do ε2, né? Se o ε2 for
for mais, aí vai ser mais h cortado sobre 2. Se ε2 for menos, vai ser menos h cortado sobre 2. E agora, de novo, aqui juntamos o produto tensorial e fica, então, ε2, h cortado sobre 2, ε1, ε2. Então, o mesmo vai acontecer para S2 ao quadrado e para S1z. Então, agora a gente junta, só escreve eles todos aqui. 3/4 de h cortado ao quadrado são para os operadores individuais ao quadrado. E o valor de ε, h cortado sobre 2, para as componentes z de S1 e de S2. Então, são os mesmos autovetores, eles são autovetores comuns desses observáveis, né? Então, esses observáveis constituem um conjunto completo de observáveis que comutam. S1 quadrado, S2 quadrado, S1z, S2z. Ou também chamado de CSO, né? Conjunto completo de observáveis que comutam. Bom, o que acontece agora quando a gente soma os dois momentos angulares? Spin 1 mais spin 2. Então a gente obtém o operador de spin total. Em que sentido? Esses dois operadores atuam nos espaços diferentes. Então, o primeiro atua no espaço 1. Então, se eu fosse escrever de forma mais completa, mais correta esses dois operadores, no espaço dos estados das duas partículas, eu escreveria dessa forma, nesse sentido aqui, ó, que eu tenho operador de spin 1, produto tensorial com o operador que não faz nada, operador identidade, mais o operador identidade no espaço da partícula 1, produto tensorial com o operador de spin no espaço da partícula 2. Então, cada um deles atua em espaços diferentes. Se a gente calcular para o operador de spin total, vamos analisar as componentes dele. Se fizer a componente SX com SY, vamos calcular essa relação de comutação aqui. Tá? A relação de comutação vai ser, então, SX vai ser S1x mais S2x. É a soma dos dois componentes das duas partículas. Né? E S1y mais S2y. Porém, o que não é do mesmo espaço comuta. Então, S1 com S2 comuta de qualquer jeito. Então, só vou juntar aqui o que for S1 com S1. Então, S1x com S1y mais S2x com S2y. São os únicos dois comutadores que sobram, que não dão zero. E como a gente sabe, momento angular, S1x com S1y dá IH cortado S1z. E S2x, S2y dá IH cortado S2z. Então, se eu fatorar o IH cortado, vai dar S1z mais S2z, que é o Sz. Ou seja, o operador de spin total, ele também obedece à relação de comutação que define o momento angular. Ou seja, componente x do spin total, comutador do componente x com o componente y do spin total vai dar IH cortado o componente z do spin total. Então, logo, operador de spin total também é momento angular. Então, vamos olhar para o operador S2 agora. S é o quadrado, né? Então, esse operador ele pode ser obtido elevando ao quadrado a soma dos dois operadores, S1 mais S2 elevado ao quadrado. Fazendo abrindo esse quadrado, vai dar S1 quadrado mais S2 quadrado mais duas vezes o produto escalar de S1 por S2. Eu posso escrever direto 2S1 S2 porque S1 e S2 comutam. Então, eu não vou ter 4 termos, mas eu vou ter 3 termos nessa expansão. Né? Eu não vou ter S1 vezes S2 mais S2 vezes S1, que seria o caso se eu fizesse o quadrado aqui de forma indiscriminada. Mas como eles comutam, eu posso escrever direto dessa forma aqui.
Bom, vamos S1, S1 quadrado, S2 quadrado a gente já conhece. Vamos agora analisar o S1, o produto escalar de S1 por S2. Então é um produto escalar, dois operadores vetoriais. A gente sabe fazer essa conta aqui. Vai ser, podemos escrever como sendo o produto das componentes S1x, S2x, mais S1y, S2y, mais S1z, S2z. 3 pontinhos. Vamos fazer outra. SZ nós vamos deixar aqui, mas o SX, SY a gente não vai levar adiante. Tá? A gente sabe que, da teoria geral do momento angular, que a gente pode definir os operadores escada. No caso, S1 mais ou S1 menos vai ser S1x mais ou menos e S1y, misturando os dois operadores. Né? Da mesma forma, para a partícula 2, S2 mais menos vai ser S2x mais ou menos e S2y. Vamos ver o que acontece se a gente fizer este produto e essa soma, ou seja, misturando essas quatro definições aqui. Então, S1 mais, operador escada, todos eles, produto e soma de operadores escada. S1 mais com S2 menos. Então, é só pegar daqui. Né? Mais S1 menos S2 mais. Todos são diferentes. Então, vamos substituir em cada um a definição dos quatro. Por exemplo, S1 mais, S1x mais e S1y. Está aqui. S2 menos, S2 menos S2x menos e S2y. Está aqui. E a mesma coisa para os outros dois. Fazendo esses produtos, cancelando os termos, a gente descobre que nós temos aqui duas vezes S1x, S2x, mais S1y, S2y. Ou seja, isso vai ser conveniente depois para reescrever a parte do produto escalar de x e y em termos dos operadores escada. Tá? Isso vai ser conveniente. Como foi conveniente na teoria do momento angular. Então a gente pode escrever a parte do produto escalar x e y como sendo um meio do produto e soma aqui dos operadores escada. Isso pode ser substituído, quando for conveniente, no operador S2. Então aqui a gente repetiu a informação. E agora então vamos calcular os comutadores. Se a gente está olhando para S1 quadrado, S2 quadrado, e agora a gente quer olhar para o momento angular total, para o spin total, então a gente vai procurar os comutadores de SZ com esses operadores e de S2 com esses operadores. Né? Então, SZ com S12 vai ser igual, vai dar zero. SZ com S22 também dá zero. A razão básica é que esses operadores comutam. E, por exemplo, SZ, S1Z mais S2Z. S2Z com S1 comuta porque não é o mesmo espaço. S1Z com S1 quadrado não está na definição do outro, eles comutam. Então é fácil é só expandir aqui e é fácil de obter que dá zero essas relações de comutação. A mesma coisa se fizer S2, agora o momento angular total ao quadrado, fizer relação de comutação com S1 ao quadrado. Está aqui, ó, né? Fazer S2 com S1 quadrado. S1 quadrado está aqui na definição. Eles também vão comutar. S2 com S2 quadrado, da mesma forma, S2 e S2 quadrado, eles comutam. Agora tem um problema. Ainda não. Ainda vai ter um problema aqui, mas SZ com S1Z, esse é uma relação de comutação trivial, porque SZ é S1Z mais S2Z. Então, 1 com 2 comuta porque são diferentes espaços, e S1Z com S1Z comuta porque são iguais. Da mesma forma, SZ com S2Z. Então, essa terceiro é óbvio, tá? Dá zero.
Mas agora vem um probleminha. Tá? Se a gente fizer S2 com S1Z, ou seja, eu quero olhar o quadrado do momento angular total, no caso do spin total, quadrado do spin total, e fazer o comutador com a componente Z do spin 1. Tá? Aí então, eu abro nas definições, abro no que a gente resolveu aqui. S2 vai ser S1 quadrado mais S2 quadrado mais 2 vezes o produto escalar, comutador com S1Z. Só sobra a parte que a partir de 2 não sobra, né? Porque não tem essa, não vai ter esse resultado, não é o mesmo S2 com S1 são espaços diferentes. S1 quadrado com S1Z, a gente acabou de descobrir lá atrás que é zero, então só sobra essa última aqui. Vamos trabalhar então. 2 S1 vezes S2 é S1Z. A gente pode abrir esse produto escalar como a gente fez na página anterior, no slide anterior, abrir o produto escalar na S1x, nos produtos das componentes x, y e z. Só que a parte de z não contribui, porque está fazendo o comutador com S1z. Então S1z com S1z vai comutar. Então só fica as dois primeiros. Então S1x, S2x, mais S1y, S2y, comutador com S1z. E agora a gente usa aqui a álgebra dos comutadores. Duas vezes eu faço S1x com S1z e o S2x sai para fora e ele não contribui, né? Porque é outro espaço. E no segundo termo, a gente vai ser S1y com S1z e sai o S2y para fora. Então, olha só, S1x com S1z vai dar menos S1y. Está aqui, menos S1y. S1y com S1z dá S1x. Então, já estamos aplicando as relações de comutação. E olhando para essa expressão, não há razão, são termos diferentes. Não se cancela, não dá zero. Ou seja, é impossível medir simultaneamente o quadrado do spin total e a componente z de um spin individual. É incompatível. A mesma coisa acontece para o outro, não precisamos calcular. Basta substituir o 1 por 2 e o resultado vai ser, substituído 1 por 2, este outro resultado aqui, que não dá zero. Olhando para esses dois aqui, a gente se dá conta que individualmente não dá zero, mas um é o negativo do outro, né? Ó, S1y, S2x menos, S1y, S2x mais, S1x, S2y mais, S1x, S2y menos. Então, eles cancelam. Então, se nós fizermos a soma, em vez de querer saber o comutador do quadrado do spin total com componentes individuais do spin, componentes z individuais, mas eu quiser saber o comutador do quadrado do spin total com a componente z do spin total, aí sim esse resultado dá zero. Então o comutador dá zero. Então, ótimo, é o que a gente precisava, que esse comutador fosse zero para que estes dois operadores possam ser medidos simultaneamente. E eu consiga, com isso, autoestados simultâneos. Então, não só S2 e SZ, mas também S12 e S22. O quadrado dos individuais e o quadrado do total e a componente Z do total. Todos eles comutam entre si, como nós mostramos. Questão, eles formam um CSO, um conjunto completo de observáveis que comutam. Isso vai depender dele ser da base, de ele conseguir gerar todo o espaço em que eles atuam, né, com seus autovetores comuns. Então, nós vamos procurar esses autovetores comuns fazendo uma mudança de base. Então, nós vamos fazer isso mecanicamente.
Antes na mão, né? Antes a gente tinha aqui os 4 operadores que formavam o CSO, que é o quadrado dos spins individuais e as componentes Z dos spins individuais. E a mudança de base mantém os 2 primeiros e substitui os spins individuais que não comuta com o operador de spin total ao quadrado, substitui eles dois por operador de spin total ao quadrado e SZ, componente Z do operador de spin total. Tá? Essa é a mudança de base que nós vamos fazer. Como fica na nova base os vetores? Então vamos chamar assim, ó, S e M. Vamos fazer uma notação diferente, que antes a gente tinha epsilon e epsilon 2, e agora nós vamos formar o ket, onde no primeiro termo nós vamos ter o S, que é relacionado ao o valor, o alto valor do quadrado do spin total. Então, S mais 1, H cortado ao quadrado. SM. E M está relacionado ao alto valor do operador da componente Z do spin total. Então, eu usei S maiúsculo e M maiúsculo nesse momento para diferenciar bem, mas, enfim, é só uma anotação. E por que a gente já pode escrever direto esse resultado? A gente já sabe que é assim. Porque no instante que a gente mostrou a relação de comutação, que SX total com SY total da SZ total, poderia mostrar as outras, a gente mostrou que o spin total é um momento angular. Então, se ele é momento angular, ele obedece às mesmas relações que o momento angular já estudado obedece na teoria geral. Ou seja, os autovalores do operador S de qualquer spin, de qualquer momento angular ao quadrado, vai ser S mais 1, H cortado ao quadrado. Então a gente está aqui colocando direto porque foi provado que é momento angular, né? Então satisfaz essa relação. Por outro, e SZ é a mesma coisa. É momento angular, então satisfaz essa relação, MH cortado. Tá? Isso vem do capítulo anterior, da disciplina anterior de Quântica 1, né? Onde a gente estuda a teoria geral do momento angular. Aqui já está repetindo, né? Não está sendo feita a conta, porque está repetindo a informação que vai ser 3/4 de H cortado ao quadrado, tanto para o S12 quanto para o S22. Porque S1 quadrado, os autovalores são S mais 1, H cortado ao quadrado, que dá 1 meio mais 1, H cortado ao quadrado. Então nós temos aqui 4 equações de autovalores, né? Todos eles têm os mesmos autovalores. Todos eles têm os mesmos autovetores. São um conjunto de autovetores comuns. Tá? Porque S é momento angular. E porque S é momento angular, o valor de S grande aqui vai ser positivo, inteiro ou semi-inteiro. E quanto que vale? Quanto que vale o valor de... Quanto vale M? M está entre menos S e mais S. Por exemplo, se S for 1 meio, M vai menos 1 meio mais 1 meio. Se S for igual a 1, M vai ser menos 1, 0 e mais 1. Isso já foi visto, né? Aqui a gente está só aplicando, então. Só relembrando, usando neste caso aqui. Mas a gente não tem ainda os valores de S e de M aqui para o caso específico que a gente está trabalhando, né? Então, para isso nós vamos expressar os vetores da base SM em termos dos vetores da base epsilon 2, que é dos spins, componente Z dos spins individuais. Então, uma base está relacionada ao spin total e a outra base está relacionada aos spins individuais. Onde aqui na formação do ket, não estou mostrando, mas eu não estou colocando informação sobre S1 quadrado e S2 quadrado, que é igual nos dois casos,
e é 1 meio, né? O spin de cada partícula. Então, basta, já fica claro dessa forma aqui. Vamos primeiro, então, analisar, obter os autovalores de Sz, do componente Z do spin total. Tá? Sz comuta com... Sz a gente viu que ele comuta com S1 quadrado, com S2 quadrado, com S1Z e com S2Z. Então, nesse caso, para o Sz, o ε1 e ε2, essa base, esse ket formado por mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais, eles são automaticamente autovetores de Sz, pelo fato que ele comuta com esses operadores. Então a gente pode escrever dessa forma, Sz. Sz aplicado em ε1 e ε2 vai ser então S1Z mais S2Z, ε2, e agora S1Z e S2Z vão ser aplicados aqui. Então, S1Z vai ser aplicado no primeiro e S2Z vai ser aplicado no segundo espaço. Né? Então, S1Z vai dar ε1 H cortado sobre 2, alto valor, e S2Z vai dar ε2 H cortado sobre 2. Soma os dois. Então, nós vamos chamar toda essa, quer dizer, o ε1 mais ε2 sobre 2, vamos chamar de M, H cortado. Tá? Aí vai ser o valor, aqui vão estar os valores possíveis desse número quântico M, que está relacionado ao componente Z do spin total. Por exemplo, como ε1 e ε2 é mais ou menos 1, ou seja, mais, a gente denotou por mais, é mais 1, ou denotou por menos, é menos 1, então, quais são os valores possíveis de M, sendo M definido como ε1 mais ε2 sobre 2? Ora, se os dois são 1, vai dar 2 sobre 2 dá 1. Se os dois são menos 1, vai dar menos 1. Menos 1 mais menos 1 sobre 2 dá menos 1. E se um é mais, outro é menos, não importa a ordem, vai dar 0. Então, os valores possíveis desse número quântico M são mais ou menos 1 e 0. 0 mais ou menos 1. Se M for igual a mais 1, então a gente já analisou, né? Se M for igual a mais 1, o único jeito de ter esse valor mais 1 é os dois terem valor mais, ou seja, os dois spins serem para cima. Então esse é o ket. Não existe outra forma de obter esse M sendo 1. Então, esse estado é não degenerado. Tá? Ou seja, para M grande igual a mais 1, só existe um autoestado, e é o mais. Se M for igual a menos 1, a mesma coisa. Não existe outra forma de obter o valor menos 1 que não os dois serem menos 1. Então, os dois spin para baixo. Então, não existe outro autovetor aqui. Então, de novo, esse estado é não degenerado também. Agora, se a gente for para M igual a 0, a gente pergunta quais seriam as formas de obter 0 aqui. Ora, ou sendo mais 1 menos 1, ou menos 1 mais 1. Existem essas duas formas, né? Que correspondem a esses dois autoestados. Mais menos e o menos mais. Então, partícula 1 spin para cima, partícula 2 spin para baixo. Ou partícula 1 spin para baixo, partícula 2 spin para cima. Então, o que acontece é que esse alto valor ele é duas vezes degenerado. Porque para um alto valor existem dois autovetores diferentes, ortogonais, correspondentes aqui. Então, se eu pegar esses dois kets, eu fizer qualquer combinação linear desses dois kets, o resultado vai ainda assim ser um ket que vai ser composto, mas vai ter autovalor 0 para Sz. Então, com isso, vamos representar o operador Sz numa matriz. Nós temos um espaço que é quadridimensional, né? Porque cada partícula tinha spin para cima e spin para baixo.
o espaço de spin da partícula 1, 2, dimensão 2, e da partícula 2, dimensão 2. Que os dois são spin 1,5, né? Então, vamos organizar da seguinte forma. A primeira coluna aqui relacionada ao spin mais, ao estado mais, a segunda ao mais-menos, a terceira menos-mais e a última menos-menos. E aí, então, eu consigo, olhando esses resultados aqui, eu consigo enxergar que para o mais aqui vai ser mais H cortado e para o menos vai ser menos H cortado e 0 para os outros dois. Então a diagonal aqui é 1, 0, 0, menos 1, dada que a gente definiu essa organização aqui, né? Essa organização poderia ter definido diferente, aí a matriz seria diferente. Mas aí teria que ser consistente até o final dos cálculos, né? Então, com isso a gente obteve a matriz que representa SZ, ou seja, o spin total na direção Z. O que nos falta agora? Falta olhar para o operador S2, o quadrado do momento angular total, o spin total, e fazer a diagonalização desse operador. Tá? A gente já viu que ele não comuta com S1Z, com S2Z, então o SZ era diagonal, agora o S2 não vai ser diagonal, tá? Porque ele não comuta com nenhum dos dois, nem com S1Z, nem com S2Z. A gente começa tentando escrever ele naquela base. Então vamos aproveitar a relação que a gente fez quando a gente abriu o quadrado em termos S1 quadrado mais S2 quadrado mais 2 vezes S1Z, S2Z, e a parte do x e y vamos colocar em termos dos operadores de escada. Vamos aproveitar aquele resultado anterior do outro slide. Tá? E vamos aplicar em cada estado e ver o resultado que vai dar. E assim montar uma matriz que representa S2 na base ε1 e ε2. Já sabemos que não vai ser diagonal, mas a gente pode tentar obter o resultado. Tá? Então já coloquei aqui todos os passos do primeiro. O primeiro estado, quando é S2 aplicado no duas partículas de spin para cima, tá? O que vai acontecer? Vai ser S1 quadrado mais S2 quadrado, tem vários termos, né? Mais duas vezes S1Z, S2Z, mais S1 mais S2 menos, mais S1 mais S1 menos S1 mais. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5 termos nós temos aqui. Temos que analisar esses 5 termos. O primeiro termo, S1 quadrado, ele vai estar atuando no espaço da partícula mais, da partícula 1. Então, eu posso escrever dessa forma, que S1 quadrado mais produto tensorial com mais da partícula 2. Então, o resultado a gente já sabe, né? É 3/4 de H cortado vezes mais, e aí recompõe aqui o mais depois. Então, 3/4 de H cortado ao quadrado mais mais. O S2 quadrado, a mesma coisa, só que no espaço da partícula 2. Ele não vai atuar no primeiro e vai atuar no segundo. Então, eu tenho identidade vezes atuando na partícula 2, vai dar 3/4 de H cortado ao quadrado mais, que recompõe aqui. Então esse primeiro termo, o resultado, são o resultado de aplicar do S1 quadrado e S2 quadrado. Agora, antes de olhar para o último, vamos olhar antes de olhar para o terceiro, vamos olhar para os dois últimos. Então, vamos usar essa ideia de que operador atua em qual espaço, né? Então, S1 mais vai atuar no primeiro espaço, vai atuar no mais da primeira, S2 menos vai atuar no segundo. Então, o que a gente sabe aqui sobre os operadores de escada é que se eu já estou no estado de spin para cima, no máximo aqui, e aplicar o operador mais, então o resultado vai ser 0. Isso é uma propriedade do operador escada. Tá? Não vai acontecer com o segundo, com S2 menos em mais,
Mas não importa, porque o primeiro deu 0, então dá 0. No último termo, S1 menos aplicado no primeiro, S2 mais aplicado no segundo. Mesma coisa, S2 mais aplicado no segundo, esse é o estado de maior valor de... Não tem como passar de mais 1 aqui. O spin para cima, e se eu aplicar o operador escada, ele vai para 0. Não tem outro estado acima. Então, dá 0 também. Então, esses dois termos dão 0. Vamos olhar para o último agora, para o terceiro, que é os S1Z. Né? Então, vamos separando aqui em cada espaço, cada um deles. S1Z atua no espaço 1, S1Z no mais, e o S2Z atua no espaço 2. S1Z no mais vai dar H cortado sobre 2. S2Z no mais dá H cortado sobre 2. Então tem 2H cortado sobre 2, H cortado sobre 2, recompõe o vetor aqui mais do produto tensorial. Então aí simplesmente a gente soma 3/4 mais 3/4 mais 2/4 e vai dar 2H cortado ao quadrado mais. É só um trabalho braçal, né? Fazendo agora para o estado misto, para o estado que tem spin para cima no espaço da partícula 1, spin para baixo a partícula 2. De novo, eu não vou repetir todos os passos, mas vou colocar direto os termos que os termos não nulos. Tá? Então, de novo, os dois primeiros, né? S1² mais S2², análogo aqui, vai dar 3/4 mais 3/4 H cortado ao quadrado. Eu vou mais menos. Na verdade, a gente pode aproveitar esse resultado anterior e substituir o que for relevante. Então, onde vai o sinal mais da partícula 2, agora vai o sinal menos. Tá? Então, nos cats, vai o sinal menos. E então, aqui muda. Muda no segundo resultado. S2Z na partícula mais é H cortado sobre 2. Agora, S2Z na menos, que seria aqui, daí vai dar menos H cortado sobre 2. Então, aqui deu um sinal menos, né? Mais menos. Esse aqui, eu vou ter de novo, no primeiro termo da segunda linha, vai ser S1 mais, atuando no mais, e S2 menos atuando no menos. S1 mais atuando no mais, operador escada no operador de maior valor, vai para 0. Tá? Então dá 0. Vamos ver se o outro vai para 0. O que acontece com o outro? S1 menos aplicado no mais, S2 mais aplicado no menos. Então, o estado menos o operador escada menos aplicado no mais vai para ele leva para o autoestado menos. O S2 mais aplicado no menos, ele leva para o autoestado mais. Então vai para menos mais aqui. Juntando tudo, como é que a gente sabe? Vai para o estado, mas com que coeficiente, com que valor? Não é autovetor, né? Então, por exemplo, S menos indo no mais, vale as relações da teoria geral do momento angular para os operadores escada. Então, como S1 S2 é 1/2, 1/2 mais 1/2, 1/2 menos 1/2 mais 1, H cortado, mais. Então,
tem um pequeno probleminha aqui, tá? S menos, vamos improvisar. Eu copiei essa relação, mas ela tá estranha, né? A gente precisa do resultado. Qual que a gente precisa? S1 menos aplicado no mais. Então, S menos aplicado no mais. S menos aplicado no mais vai levar do mais para o menos. Então, a partir daqui é menos. Tá? E S mais aplicado no menos vai levar para o mais. Então, aqui é mais. Tá? Então, essa é a improviso que nós vamos fazer agora aqui. Corrijam, por favor. Tá? Menos e mais aqui. E aí os resultados dão esses aí. Tá? Então, o que acontece? Dá uma mistura aqui. Ou seja, S2 aplicado no mais menos dá H cortado ao quadrado, porém dá uma combinação do mais menos com menos mais. Da mesma forma, se o S2 agora vai aplicar no menos mais, então vai ser 3/4 de H cortado, 3/4 de H cortado ao quadrado, menos mais. Agora o componente Z do momento angular aqui é menos para o primeiro, menos H cortado sobre 2 e mais para o segundo. Então, fica igual. E agora, de novo, vai ter aquela relação dos operadores escada atuando. Né? Então, S1 mais atuando no estado menos vai dar o mais. E o S2 menos atuando no mais vai dar menos. Então aqui, de novo, a relação ela foi copiada, né, da relação anterior. Então tem que colocar aqui os sinais menos e menos dentro do cat e mais aqui no cat. Foi só a digitação ali que foi errada, né? E o último, então, aplicando nos dois estados de spin para baixo, ou seja, partícula 1, partícula 2 com spin para baixo, S2 vai ser 3/4 de H cortado ao quadrado, mais 3/4 de H cortado ao quadrado, mais, copiando a relação anterior, né? A zero aqui é a parte dos operadores mais, ou seja, copiando esta relação aqui, direto aqui, substituindo mais por menos, onde for relevante, aqui no caso, menos, menos. Então, volta lá, menos, menos, e o resultado vai dar 2H cortado ao quadrado menos, menos. Então, com isso, a gente tem a representação de S2 nessa base. Na base mais, menos, dos estados spins individuais. Tá? Então, de novo, mantendo a convenção de colunas aqui, a gente escreve então o primeiro lá, S2, 2H cortado ao quadrado. 2H cortado ao quadrado. Não tem nada, né? Para o segundo, mais menos, vai ter H cortado ao quadrado, 1. Então, H cortado ao quadrado, 1. E 1 para o outro também. Então, os dois estados que tem o spin diferente, o menos mais e o mais menos, eles vão ter coeficientes que são igual a 1 vezes H cortado. Tá? Um e o outro. Então, essa parte aqui não vai ser diagonal. E o final aqui, que é o menos, menos, o alto valor é 2H cortado ao quadrado. Então, estamos aqui com o resultado. Então, aqui nós reproduzimos as quatro equações de alto valor, as quatro equações, tá?
o que não é de autovalores, ou seja, S2 ele não são autovalores, tá? Porque tem esse problema aqui, nessas matrizes do meio que mistura os componentes, tá? Mas o resultado da aplicação do operador S2 em cada um dos autoestados epsilon e epsilon2 são estes e, portanto, a gente gera essa representação, a gente pode escrever essa representação matricial. O que a gente precisa é diagonalizar esse 2 para descobrir quem são os autovetores de S2, né? Quais são os autovalores e autovetores de S2? A gente precisaria diagonalizar uma matriz 4x4. Porém, a gente vê aqui que só uma parte dela não é diagonal. Essa parte do meio. O resto é diagonal. Então, a gente pode pegar somente a submatriz 2x2, que está relacionado à mistura dos dois spins, spin para cima e spin para baixo. Então, é fácil de fazer essa diagonalização, né? Calculamos o determinante, 1 menos lambda. Eu vou deixar o H cortado de fora e depois a gente reintroduz, tá? Porque o H cortado deveria estar aqui. H cortado menos lambda. Fica mais simples, deixa assim o H cortado e depois coloca no resultado, tá? Então, 1 menos lambda quadrado menos 1 igual a 0. E resolvendo a equação, a gente tira que existem dois autovalores. O primeiro autovalor é 0, outro autovalor é 2. Então, recompondo aqui o H cortado ao quadrado, que a gente tinha deixado de fora, então o 2 é 2H cortado ao quadrado, né? O autovalor. E o outro autovalor é 0. Usando o mesmo formalismo, mesma metodologia que se usa na álgebra linear para achar o autovetor, uma matriz 2x2, então a gente descobre que para lambda igual a 2, a gente tem o autovetor, este autovetor aqui, 1 sobre raiz de 2, a soma dos estados spin para cima, spin para baixo, spin para cima, spin para baixo. De novo, aqui tem um erro de notação, né? Spin para cima, spin para baixo, spin para baixo, spin para cima. Então, mais, menos, menos, mais. E autovetor lambda igual a 0, a gente descobre que tem, para lambda igual a 0, o autovalor, a gente descobre que o autovetor não é a soma, mas é a subtração aqui. De novo, aqui tem um erro na notação, né? Mais, menos, 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 mais. Então tem um sinal de menos, diferença aqui. E esses são os autovetores, corrigindo aqui os sinais do segundo ket, esses são os autovetores dessa parte aqui da matriz, né? Então, olhando para a relação ali acima, eu tenho duas equações que eu posso dizer que são equações de autovalores, que é S2 mais, ela recupera o mais, só que com autovalor 2H cortado ao quadrado. E o S2 menos recupera o menos com autovalor 2H cortado ao quadrado. Então eu tenho dois estados que são correspondentes a autovalor 2H cortado ao quadrado. E além disso, a gente obteve aqui um outro autovalor, que é 2H cortado ao quadrado, que corresponde a esse estado misto. Então, nós temos três estados possíveis para o autovalor 2H cortado ao quadrado. Ele é 3 vezes degenerado, a gente diz, né? Então, são mais, o menos, e a soma do 1 sobre raiz de 2, mais, menos, mais. E temos um autovalor que é 0, só temos um estado correspondente. Então, não degenerado também. Quer dizer, esse é não degenerado.
Bom, a gente obteve os autovalores, mas a gente escreveu eles em termos da base mais, menos, menos, epsilon 1, epsilon 2. Que epsilon 1 e epsilon 2 estão relacionados ao componente Z dos spins individuais. Agora, se a gente quiser, agora no final, a gente precisa escrever na base a base que a gente quer chegar, fazendo a mudança de base, né? Ou seja, em termos do momento angular total e o número quântico m. Tá? Então, spin total e componente do spin total. Esses dois valores estão relacionados a isso, né? Então, vamos escrever como é. Sendo S2 é um operador, é um momento angular, S é um momento angular, então S2 é S mais 1 H cortado ao quadrado. Então, com isso, quais valores de S quais são os valores de S possíveis? Ora, se a gente vê os autovalores lá, se os autovalores, para o autovalor ser zero, tá? O autovalor de S2 ser zero, eu precisaria aqui eu ter S igual a zero. Então, eu teria o primeiro caso aqui, S igual a zero, primeira possibilidade. Para o autovalor ser 2H cortado ao quadrado, então teria S vezes S mais 1 teria que ser igual a 2. Para ser igual a 2, basta que S seja igual a 1. Então, S igual a 0, S igual a 1. São os dois valores possíveis de S. E correspondendo a M igual a 0 para S igual a 0, e se S for igual a 1, corresponde aos casos M igual a mais ou menos 1 e 0, como a gente viu. Então, aqui estão. Né? A gente pode reescrever agora, relacionar as bases, né? A base epsilon e epsilon 2 com a base S e M do momento angular total, spin total. Então, 0, 0 vai ser aquele estado que tem o sinal menos, onde tem a soma dos dois spins trocados, mais, menos, 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 mais, e S igual a 1, M igual a 1, 0 e menos 1. Correspondendo, M igual a 1 é o mais, M igual a menos 1 é o menos, menos, e o M igual a 0 corresponde a este outro aqui, que é 1 sobre raiz de 2, mais, menos, menos, mais. Então, tem uma diferença importante entre esses dois conjuntos. O primeiro estado é chamado estado singleto, e ele é um só, né? Ele não tem, é só um estado, e ele tem a característica dele ser antissimétrico com respeito à troca de dois spins. O que significa isso? Se eu trocar o spin da partícula 1 pelo da 2, como eu tenho um sinal menos aqui, eu botar menos, 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 eu obtenho um estado com o sinal trocado. Então ele é antissimétrico. Isso vai ter outras implicações depois. Tá? E o estado tripleto, então esse outro estado, o conjunto de 3 estados, eu tenho 3 vetores ortogonais e ele é simétrico com respeito à troca dos dois spin. Por exemplo, no primeiro, se eu trocar a partícula 1 mais o mais de uma e da outra, dá o mesmo resultado. Se eu trocar os spin das duas partículas menos com menos, também dá o mesmo resultado. E se eu, no que soma os dois, aqui, mais, menos, mais, eu trocar os spins, trocando aqui menos por mais, eu vou obter o outro termo. Trocando menos por mais aqui no último termo, eu obtenho o primeiro termo e eu obtenho o mesmo estado. Então, tem uma característica importante, ele é simétrico com respeito à troca dos dois spins. Então, essas são as referências bibliográficas usadas nessa aula, principalmente o Cohen e o Zitili. Mais adiante a gente vai mostrar outras referências bibliográficas e na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a teoria formal de adição de momentos angulares.